apresentamos a Ti essas ofertas, esses dízimos. A partir do momento, Senhor, que colocamos aqui na frente, pertence ao Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a gerarmos realmente a maneira de usarmos os recursos, dá-nos a sabedoria para suprirmos as necessidades da igreja, naquilo que tem que ser supridas, na construção, nas coisas que temos que fazer. Abençoa-nos, ó Deus, com graça, com entendimento, e que aquilo que os Teus filhos colocaram nesta noite diante do Senhor, o Senhor possa abençoá-los, o Senhor possa visitá-los, para que eles sempre tenham, ó Deus, para poder abençoar o Teu nome, glorificar o Teu nome. Nós Te adoramos, Senhor, por esse privilégio de ofertarmos na Tua casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu queria falar sobre o poder da oração antes de entrar na palavra, porque nós temos tido um momento de oração e algumas coisas têm acontecido. Eu vou pedir vou compartilhar algumas coisas que aconteceram esses dias, por pequenas orações nossas, nos momentos de oração nossos, as respostas de Deus. Eu tenho certeza que na igreja existem muitas respostas de oração, porque com quem eu me relaciono e converso, e compartilha comigo alguma necessidade, e que orou por aquela necessidade, teve uma resposta. Mas eu quero compartilhar algumas coisas tremendas de oração. Por exemplo, as pessoas que eu vou chamar agora estão todas avisadas, preparadas para fazer isso. Tereza, vem cá. Você. Nós não combinamos nada? Não? Vem cá, Tereza. Vem cá, Tereza. Aqui é assim, irmãos, tudo preparado, né? Ela compartilhou algo com a gente, comigo, e nós estávamos na vigília. Eu queria que ela falasse rapidinho o que aconteceu, uma oração que ela fez com relação ao pai dela. Graça e paz, igreja. Meu pai tem 70 anos e faz 60 que ele fuma, fazia. E há um tempo atrás, há uns meses, ele ficou doente, a gente orou, ele acabou aceitando Jesus. E na semana passada, eu perguntei para ele se ele queria orar, ele estava meio esquisito. E eu não falei nada em casa, eu orei com meu pai e eu falei para ele que só Jesus podia tirar esse vício dele, do cigarro, né? E eu falei se ele queria orar. E minha oração foi muito simples. Eu falei: Senhor, com as forças dele, por ele não pode, ele não consegue, mas pelo Teu Espírito sim, o Senhor pode fazer algo. E meu pai largou o cigarro. Ele falou pra gente que fazia 2 dias já que ele não colocava o cigarro na boca, e meu coração se alegrou, porque uma simples oração, buscando a Deus, ele respondeu. Então, esse ano realmente é o ano do impossível. Eu vou te falar uma palavra de Deus, viu, Tereza? Ainda que hajam recaídas, porque 60 anos, né? Ainda que hajam recaídas, Deus escutou e Ele já experimentou. Ele vai ser liberto, se é que já não está, né? Outro testemunho, irmãos, é do presbítero Marcelo. A mãe dele, um irmão da família, chamou uma pessoa para ir na casa deles para levar a Eucaristia para a mamãe dele. A mamãe dele é uma pessoa simples, já de muita idade, e uma pessoa que tem muita dificuldade de compreender a fé, por causa da idade. E aí o Marcelo me ligou, eu estava aqui no mutirão, sentado em num dos lugares ali na igreja, e ele me falou: o que eu faço? Aí eu falei: bom, se foi o teu irmão que mandou, e ele já te ligou e falou: deixa ela entrar, porque eu já mandei entrar, eu que mandei ela ir, é melhor não arrumar encrenca com o teu irmão, né? Afinal a mãe é de todos, não é sua tua. Aí o Marcelo falou assim para mim: mas e se eu perguntar para ela se ela quer? Na hora quando ele me falou isso, eu falei: puxa, ela tem muita idade, olha o risco. Aí eu falei: pergunta para ela, Marcelo, e nós vamos orar. Você vai aí, eu oro aqui. E eu sei que eu sentei ali, clamei a Deus, e ele orou lá. E depois de alguns minutos ele me ligou dizendo: a minha mãe falou não, eu não quero. Isso é um milagre, irmãos.
Só quem conhece a história da família sabe a decisão. É um milagre. Outro testemunho aqui de milagre. Estão acontecendo muitas coisas. Eu quero fazer uma pergunta, vocês fiquem muito na liberdade de falar, tá bom? O casal aí no fundo, com relação à questão dos olhos, vocês querem compartilhar alguma coisa? Dá para compartilhar já ou não? Quer? Então manda ela vir aqui, por favor. Vem os dois. Quem é que... Tudo combinado, né, gente? Tudo aqui combinado, né? Não tem nada combinado. Eu não posso ficar fazendo muito disso, porque depois ninguém me fala mais nada, né? Vou falar e vai chamar. Mas eu quero compartilhar isso aqui também. Pode subir. Quem é que convidou eles para vir na igreja? Quem que trouxe eles para a igreja? O Diego e a Thaís. Então, ela vai compartilhar um pouquinho. São os que trouxeram, convidaram eles para vir à igreja e eles aceitaram Jesus aqui. Então vamos ouvir um pouquinho o que aconteceu na vida dela. Na minha vida, nossa, é difícil para mim falar. Eu cheguei aqui cega, eu estou desenganada pelos médicos. Da Santa Casa, eu tinha drusas. Aí eu falei para a médica assim, mas peraí, não tem colírio, não tem tratamento? Ela falou, não. Eu falei, só está querendo dizer que eu vou ficar cega, vendo branco? Ela falou, é. Eu falei, eu não aceito, saí de lá. Aí meu marido tinha um carrinho velho, vendeu, meu filho ajudou, fomos, pagamos para o médico, que ficou caro. Mas, amém. Aí ele não falou drusas, né? Mas falou um pouquinho pior. Que eu tinha na retina do tapete degenerativo. Isso quer dizer, estava acabando. Quando o Diego foi na minha casa, eu não conseguia ver o rosto dele, eu ainda enxergo embaçado, meio apagado. Mas hoje eu consigo ver o apóstolo, porque antes eu sentava aqui e ficava procurando ele. Aí quando não, eu falava assim, meu marido, cadê o apóstolo? Sumiu morto, tá lá em cima. A minha apagava, sabe? Apagava total. Então eu vim segurando nele, quando não era a Thaís, era o Diego, que foi uma bênção na minha vida e está sendo. Aí, gente, oração, eu peço oração. Jussara fala assim, vocês estão na minha oração, Hoje eu consigo ver o apóstolo. Está bem embaçado ainda, mas eu consigo ver teu olho. O meu marido, sabe como que eu vi? Eu olhava nele e ficava sem cabeça. Eu falei, ó, eu tenho uma vantagem. Eu sou a única mulher no mundo que eu olho e meu marido está sem cabeça, ó, tá para baixo. Quando não, era um olho só. Eu falava, amor, você tá vindo com um olho só. Aí ele falava assim, pelo menos você não está vendo o quanto que eu sou feio, né? Agora, gente, por que eu estou lá? Eu consigo ver alguma coisa aqui, eu consigo cantar olhando aqui. Mas, gente, é glória a Deus mesmo, porque, sabe, vai ficar melhor. Tá meio embaçado ainda, mas vai ficar, que eu quero trazer os exames aqui, como quem diz, a mancha que falaram que tinha, que eu podia em qualquer lugar, não vai estar mais. Eu vou fazer isso, porque esse é o ano, então eu vou trazer aqui. E mais uma coisa, gente, ora por mim. Hoje faz 5 dias que eu não ralo cigarro na boca, fazia 44 anos que eu fumava. Eu comecei a fumar com 13 anos. O meu marido também, que ele pode falar sobre isso dele. Bom, eu cheguei aqui dia 15 ou 16 de dezembro. Foi fazer a ressonância dela dia 28 de dezembro. Eu falei, não fumo mais. 4 macial por dia. A partir de 28 de dezembro, acabou. Encerrou. Graças a Deus, isso foi que Deus fez para mim dar forças para ela. Aí ela tá parando, faz 5 dias, tá precisando de remédio? Tá, mas a oração de muita gente, que vai uma oraçãozinha aqui, um ali, um aqui, um ali, tá chegando lá. Abra a palavra de Deus em Êxodo capítulo 3. Deus está fazendo muitas coisas. É um ano em que Deus vai fazer
o impossível para nós, amém? Estamos debaixo de uma palavra, porque para Deus não haverá impossíveis em nenhuma das suas promessas. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Eu vou ler o texto, você fique sentado, porque eu vou ler um texto muito longo, e na hora que eu falar para você ficar em pé, você fica em pé, tá bom? Vou ler um texto que nós vamos ler, Êxodo capítulo 3. Começa assim a palavra de Deus. Antes de começar a ler, você tem que se lembrar que Moisés viveu 40 anos dentro do palácio, achando que ele era alguém. Depois ele ficou 40 anos no deserto e viu que não era ninguém. E agora com 80 anos, diz Êxodo capítulo 7, ele tem 80 anos aqui, Deus se manifesta para ele. Com 80 anos. E agora dos 80 até os 120 anos, 40 anos, mais 40, e agora mais 40 anos, dos 80 até os 120 anos, ele vai descobrir que Deus usa aquele que não é nada, mas quando está nas suas mãos, Deus o faz um instrumento de grande operosidade. Você pode achar que você não é nada, mas na mão de Deus, Deus vai fazer muitas coisas através da sua vida. Êxodo capítulo 3 é a mensagem de hoje. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus extratores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do meu povo os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus me respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para uma terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás
com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, e farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão, um cajado. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Eis que disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiais que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que lhe havia tornado como o restante de sua carne. Se eles não crerem, nem atenderem a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora nem depois que falaste a teu servo, pois eu sou pesado de boca e de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Vamos ficar em pé? Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhes porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por mim, por ti, ao povo. Ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, o bordão na mão, com o qual has de fazer os sinais. Até aqui. Vamos orar? Ainda em pé? Eu não sei o que você precisa nesta noite, mas Deus sabe. Então coloca o teu coração agora dentro do Senhor e fale para Deus: Senhor, fala comigo nesse culto. Faça essa oração agora, silenciosa. Fale para Deus: em nome de Jesus, Pai, fala comigo. Fala por meio do teu Espírito, fala através da boca do teu servo, fala através da tua palavra, mas fala comigo. Fale para Deus: eu quero te ouvir, Senhor. Eu não quero sair daqui vazio. Eu não quero sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Fala comigo. Pai, nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite. Estamos com a tua palavra aberta e te amamos. Essa é a razão de nós estarmos aqui, Senhor. Estamos aqui porque te amamos. Viemos cultuar o teu nome,
no primeiro dia da semana, Senhor, para que a nossa semana nos vá bem, para que a Tua presença nos acompanhe em cada momento desta semana, até que possamos nos encher novamente no início da nova semana. Deus, abençoa-nos nesse lugar, enche-nos com o Teu Espírito, fala ao nosso coração por meio da Tua palavra, e se existe alguma interferência de demônios nesse lugar, eu repreendo agora em nome de Jesus, e paralise em nome de Jesus qualquer tipo de ataque de Satanás, ou de influência sobre a mente, sobre os ouvidos, sobre o pensamento. Repreendo agora em nome de Jesus, e ordeno que cesse qualquer tipo de confusão na mente das pessoas. Senhor, levamos a nossa mente agora ao Senhor, glorifica o Teu nome no nosso pensamento, Senhor, fala conosco, fala comigo como Teu servo, Senhor, e fala aos Teus filhos, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém, Senhor. Pode se assentar, fale comigo, Deus vai falar comigo, glória a Deus. Na semana passada, nós vimos que Deus atraiu Moisés. Moisés estava com 80 anos no deserto, e vimos na semana passada que provavelmente ele estava pensando que era o fim dele, cuidar de poucas ovelhas do seu sogro de Jetro. E está lá Moisés no deserto com um punhado de ovelhas, provavelmente já olhando para a sua aposentadoria, fazendo o cálculo de 35 mais 50, se dá 90, para ele ver se ele ia aposentar. Estava até pensando, orando para que a Dilma não mudasse mais nada na regra da aposentadoria. Ele estava lá no deserto pensando sobre isso, sem mais nenhuma perspectiva de vida, aliás. E Deus então o atrai, vimos isso, Deus o atraiu. Deus fez ali algo para chamar Moisés, assim como Ele nos atraiu. Vimos também que Deus, ainda que Ele nos chamou, Ele nos respeita, nos ama, mas Deus é um Deus santo. Deus é um Deus santo e não vai negociar isso com a gente. Não importa o que nós aprendemos da religiosidade lá fora, o Deus que nós servimos é o Deus da Bíblia, não é o Deus dos nossos pais, é o Deus de Isaac, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é o Deus do João, do Antônio, do Valdir, do Rubens, do Marcos. Não, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É um Deus que é santo. E vimos que Deus então falou para Moisés: vem que eu estou te atraindo, mas tira a sandália dos pés, porque para se relacionar comigo tem que ser num outro nível, tem que se separar. E vimos por último que começa a história de Moisés ali. Um homem que não tinha mais nenhuma direção para a sua vida, agora começa uma nova direção, começa um novo tempo. Deus começa algo na vida dele. E agora Moisés, dos 80 anos aos 120, vai experimentar coisas que ele nunca experimentou. E nós conversamos sobre isso na semana passada. Quando você se achega para Deus, você começa a experimentar coisas que você nunca experimentou. A condição de poder orar pelos teus filhos, a condição de poder ser intercessor na sua casa, intercessora na tua casa, poder falar com Deus e saber que Ele está te ouvindo, sem precisar de nenhum mediador, de nenhum santo, de nenhuma estátua, de nenhum amuleto, nada. É você direto com o Pai por meio de Jesus. O caminho foi aberto e você então começa a ter uma experiência nova. Quem é atraído por Deus começa a ter experiências novas. Hoje eu quero falar com você sobre esse chamado, porque Deus nos chama para nós termos um relacionamento com Ele. Deus nos chama para nós termos uma intimidade com Ele. E se você olhar para o versículo 4 do capítulo 3, você vê aquilo, a atitude de Moisés é a atitude de qualquer um de nós teríamos. Qualquer um de nós teríamos essa atitude. Deus está no meio de uma sarça, a sarça não se queima. Deus aparece para Moisés e ele diz: Moisés, Moisés. Interessante que ele falou assim também com Samuel, né? Samuel, Samuel. Parece que nós precisamos ouvir duas vezes, né? Parece que nós nunca estamos prontos para ouvir uma vez só. Parece que o Senhor tem que falar duas vezes para a gente poder ouvir. E Deus falou assim com Moisés: Moisés, Moisés. E no versículo 4, é interessante a resposta de Moisés. O que Moisés falou para Deus? O que ele falou? Eis-me aqui, estou aqui. Essa palavra no original, aliás, ela nem aparece no original, porque diz assim: respondeu Moisés, mas não fala o que Moisés respondeu, porque no original, quando aparece respondeu Moisés, é o íntimo de Moisés olhando para aquilo que Deus ia falar, ou seja, como se Moisés estivesse dizendo assim: eis-me aqui.
Mas não aparece no hebraico essa palavra, eis-me aqui. Aparece, respondeu Moisés. E essa palavra, respondeu Moisés, quer dizer, estou atento, estou aqui, pode falar. Que surpresa, puxa, é Deus, e vai falar comigo. Quero ouvi-lo. A resposta de Moisés aqui é a resposta de qualquer um de nós. Imagine você na sua casa, sentado, comendo, ou se preparando para dormir, ou no banheiro se barbeando, e de repente Deus fala com você e chama o teu nome por 2 vezes. Já pensou que experiência maravilhosa? Você com o Todo-Poderoso, sem ninguém interferindo, você e Ele. Foi a resposta de Moisés: eis-me aqui, estou pronto, fala. Glória, é Deus. Mas quando chega no capítulo 4, versículo 13, que Deus começa a mostrar o plano dele para Moisés, o que Moisés responde? Capítulo 4, versículo 13. O que Moisés fala para Deus? Pode ler. O que ele diz? Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Agora que eu estou entendendo que o Senhor quer da minha vida, manda outro. Senhor, olha, o Senhor na minha vida é tudo, mas este plano, manda outro. Não é muito bem o que eu quero, não. Irmãos, é fato que todos nós sabemos que quando Deus começa a agir na nossa vida, Deus vai mudar as coisas. É fato. Quando Ele começa a agir na nossa vida, Ele vai mudar as coisas na nossa vida. Ele vai nos abençoar. É fato. Mas é uma verdade também que a maioria das pessoas não gostam do que Deus vai fazer. E tentam mudar o que Deus vai fazer. A maioria das pessoas, quando vem Deus agindo, não sabem como é que Deus vai terminar, e às vezes até desconfiam que Deus vai errar. No versículo 4 a gente vê a disposição de Moisés: eis-me aqui, Senhor. No capítulo 4, 13 ele diz: manda outro, Senhor. Porque Deus começa a mostrar o plano dele. Moisés, eu vou te usar. Você vai entrar lá, primeiro você vai falar com os teus irmãos, os hebreus. Aí Moisés começou a pensar: os hebreus? Eu matei um egípcio e os hebreus não me aceitaram. E eu tive que fugir do Egito porque eu matei um egípcio que estava batendo no hebreu e os hebreus não me aceitaram. E Deus fala: você vai falar com esses anciãos, você vai lá no meio do povo dos hebreus, vai falar: olha, Deus apareceu para mim e eu vou ser usado por Deus e nós vamos ser libertos aqui do Egito. E Deus falou: você vai fazer isso, Moisés. E tem mais: você vai lá também falar com o faraó. E Moisés começou a pensar: com o faraó? Você vai falar com o faraó e vai falar assim: olha, o Deus dos hebreus me apareceu e Ele quer que agora a gente saia do Egito por 3 dias para prestar cultos a Ele no deserto, e você vai nos deixar ir. E Moisés começou a pensar: que plano é esse? E eu vou ser usado nesse plano? Eu? Conclusão, versículo 13, capítulo 4: Deus manda outro, Senhor. Manda outro. Eu não quero. Eu quero compartilhar com você sobre o relacionamento de Deus com a gente. Quero falar um pouquinho sobre isso. No meu relacionamento com o Senhor, eu preciso aprender algumas coisas. Quando eu começo a me relacionar com Deus, eu preciso aprender algumas coisas. Eu preciso aprender, como diz aqui na palavra dele, que Ele tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano. E os meus planos precisam agora dar lugares aos planos de Deus. No meu relacionamento com Deus, quando eu me encontro com Deus e quando Deus começa a conversar comigo por meio da palavra, nos cultos,
por meio do seu Espírito dentro de você, nos momentos que você está orando, nas horas em que você está lendo a Bíblia. Você precisa entender que nesse relacionamento com Deus, Ele tem planos, e você precisa tirar os teus planos e colocar os planos de Deus na sua vida, porque os planos dele é muito melhor do que os teus. Pode parecer loucura os planos dele, mas são melhores do que os nossos. O que acontece é que muitas pessoas se convertem ao Senhor Jesus, começam a andar na igreja e não abrem mão dos seus planos. E aí Deus começa a interferir, Deus começa a agir, Deus começa a mostrar: é isso que eu tenho para você, filho, é isso que eu quero que você faça. E a pessoa, ela não aceita, ela fala: não, agora eu estou na igreja, eu vou ser muito abençoado, eu estou agora na igreja, eu estou tendo comunhão com Deus, agora eu estou na igreja, eu estou lendo a palavra, comecei a entender a palavra, coisa que eu nunca entendi na minha vida, a palavra, agora estou lendo, estou escutando a palavra, estou entendendo, agora a minha vida vai mudar. E a partir de agora, tudo aquilo que eu tinha buscado na minha vida e havia perdido, eu vou restaurar, tudo aquilo que eu almejo, eu vou conquistar. E aí Deus olha e fala: tudo certo, o que você tem, o que você perdeu, você vai reconquistar, o que você tem almejado, você vai ganhar, mas eu tenho um plano. E aí Deus começa a falar: você precisa ir pedir perdão para essa pessoa, você precisa restaurar o teu casamento, você precisa perdoar o teu marido, você precisa se aproximar do teu filho, você precisa... E aí a pessoa, ela fala: não, mas não é isso que eu coloquei no meu plano, os meus planos não tem nada disso, os meus planos é ser feliz. E Deus fala: mas o meu é que você volte para restaurar essas áreas, que você seja curado desta outra, que você se abra nesta. Não, mas isso não são os meus planos, Deus. Os meus planos é estar na tua casa, é te servir, é te adorar. Os meus planos é um dia ser um pastor. E Deus fala: tudo bem, mas eu tenho os meus planos, eu tenho os meus. E olha os meus planos. Eu tive um plano para criar um universo. Foi bem sucedido ou não foi bem sucedido? Eu tive um plano para criar um homem. Foi bem sucedido ou não foi bem sucedido? O diabo interferiu na questão do meu plano e o homem, mas eu tive um outro plano: a redenção do homem por meio do meu filho Jesus, que morreu na cruz por vocês para perdoar o pecado de vocês. Foi bem sucedido ou não foi bem sucedido? Eu tenho o meu plano, que um dia eu vou restaurar tudo isso, e um dia vocês vão viver num reino restaurado, eterno, no qual eu estarei com vocês, e vocês gozarão de tudo que um dia eu planejei. Não vai ser bem sucedido? Os planos de Deus são perfeitos. O problema é que nós queremos os nossos e não os de Deus. Abre a palavra de Deus em Isaías, por favor. Isaías, capítulo 55. Um pouco depois de Salmos. Você que é novo na igreja, você vai encontrar o livro de Salmos. Antigamente o livro de Salmos era no meio da Bíblia, mas agora a Bíblia tem tanta coisa escrita, tanto estudo, que o livro de Salmos às vezes fica no meio, fica no início da Bíblia. Mas os Salmos antigamente era no meio da Bíblia. Isaías, capítulo 55, acharam? Versículo 8. Todo mundo achou? Se você não achou, preste bem atenção no que está escrito. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem planos. E para que você seja abençoado, você precisa buscar entender e ouvir os planos dele. E quando Deus falar para você: faz parte do meu plano que você restaure isso, peça perdão disso, busque mais isso, ame aquilo, abandone isto. Se você entender os planos de Deus, você vai ser bem sucedido. Ainda que os planos de Deus pareçam loucuras, se você ouvir os planos de Deus, você vai ser bem sucedido.
ainda que ninguém entenda o plano de Deus, se você escutar, você vai ser bem sucedido. Eu estava esses dias meditando sobre Daniel na cova dos leões. Livro de Daniel capítulo 6, não precisa abrir. Um grupo tramou contra Daniel, leva o rei Dario a promulgar um decreto para matar Daniel, e matar de maneira violenta, jogar Daniel dentro de uma cova. Daniel tinha que parar de orar a Deus, porque se ele continuasse orando para Deus, o decreto do rei era: ninguém vai adorar outro rei, outro Deus, a não ser o Deus no meio dos persas. Mas Daniel não podia fazer isso, e Daniel subiu na sua casa e foi orar, virado para Jerusalém, 3 vezes por dia. As pessoas foram lá, pegaram o celular e tiraram fotografia de Daniel, mandaram por WhatsApp uma mensagem para o rei: olha aqui Daniel orando. O rei chamou Daniel: Daniel, vem cá, você estava orando? Daniel falou: estou. E o rei se entristeceu, porque Daniel era um dos melhores homens que ele tinha, mas o rei não podia revogar a lei que ele havia dado. Uma trama, uma cilada. E agora Daniel é jogado dentro da cova dos leões. No dia seguinte, o rei vai até a cova, manda tirar a pedra, e quando tira a pedra, o rei grita: Daniel, servo do Deus vivo, por acaso, será que o Senhor te guardou aí dentro? E aí Daniel aparece e fala: vive para sempre o rei. O Deus dos céus e da terra me protegeu, eu estou aqui vivo. Tiraram Daniel. Quando tirou Daniel, o rei mandou jogar os caras que armaram uma cilada para Daniel, jogou todos eles dentro da cova. Eles nem chegaram no fundo da cova, os leões comeram eles. Aí você pensa assim: que plano foi esse? Que plano louco foi esse? Por que quando Daniel estava orando lá, e os amigos chegaram para o rei e falaram assim: rei, faz uma lei aí, faz uma lei para que ninguém possa adorar outro Deus? Por que Deus já não falou com o rei direto? E o rei olhou e falou assim: não, isso eu não vou fazer. Porque Deus podia colocar um sentimento no coração do rei, podia, sim ou não? E o rei podia falar: não, essa lei eu não vou fazer. Sim ou não? Mas Deus deixou, porque Deus tinha um plano. Qual era o plano? Primeiro, tirar daquele meio aqueles homens perversos que estavam fazendo mal para as pessoas. Segundo, levantar Daniel como um homem santo no reino, para todo mundo ver que ele era um homem de Deus. Terceiro, glorificar o seu nome. Deus tem um plano. Dê lugar aos planos de Deus na sua vida, e você vai ver que em todos os planos dele, ele tem um objetivo de abençoar você e glorificar o nome dele. Os planos do Senhor na nossa vida sempre serão esses: glorificar o nome dele e abençoar você. Mas você precisa dar lugar aos planos de Deus para você. O que Deus tem falado com você? O que Deus tem falado com você com relação aos que te perseguem, aos que te amaldiçoam, aos que te fazem mal? O que a Bíblia, o que Deus tem nos falado? Abençoar, orar por eles, pedir perdão, buscarmos a Deus e pedirmos a bênção sobre as pessoas, liberar aquele que nos machucou, abençoar aquele que nos feriu. Esse é o desejo de Deus. E quando eu entro nessa condição de humildade diante de Deus, que muitas vezes diante do homem parece que nós estamos sendo humilhados, mas eu não estou sendo humilhado, eu estou sendo humilde diante de Deus. E quando eu sou humilde diante de Deus, Ele vai me exaltar, Ele vai me colocar numa condição de honra. Então não tenha medo de dar lugar dos seus planos para os planos de Deus. Eu fiz um plano de viver dessa maneira, mas os planos de Deus para a tua vida são muito melhores do que você fez. Você talvez tenha feito planos pensando no teu dia de amanhã, e você nem sabe se você vai gozar o dia de amanhã. Por isso é bom você viver os planos de Deus, porque se você viver os planos de Deus e você só tem mais 5 anos para viver, você vai viver os melhores 5 anos da tua vida. Se você estiver dentro dos planos de Deus, você vai viver os melhores dias da tua vida.
Não tenha medo dos planos de Deus. Segunda coisa que eu tenho que aprender nesse meu relacionamento com Deus é que Ele tem a solução para todas as minhas dificuldades. Ele tem o quê? Fale comigo. Ele tem a solução para todas as minhas dificuldades. Ele tem soluções para todas as minhas dificuldades. Todas as minhas dificuldades. Deus falou para Moisés assim: Moisés, esse é meu plano. Você vai lá falar com os sacerdotes, os anciãos, e depois você vai falar com o faraó. E Moisés começou: Deus, deixa eu te falar uma coisa. Eles vão perguntar qual é o teu nome. Aí Deus disse: você vai falar que eu sou o que sou. Mas eles não vão acreditar. Pega a vara, joga ela no chão, virou cobra. Coloca a mão no peito, ficou leprosa. Coloca de novo, ficou boa. Se não te ouvirem, você vai jogar água no chão do rio e ela vai se transformar em sangue. Faraó não vai te ouvir, e eu vou exercer juízo sobre Faraó, mas ele vai te deixar sair. Vai, Moisés. Deus tinha a resposta para todos os problemas de Moisés. Deus tinha a solução para todos os problemas de Moisés. Moisés começou a arrumar problema. Você já viu crente assim? Está sentado do seu lado. Você fala para a pessoa assim: vamos viajar? Não tem dinheiro. Vamos comer uma pizza? Engorda. Vamos fazer caminhada? Vai chover. Vamos dormir? Está cedo. Ela sempre tem um problema. Já viu pessoas assim? Está sentada do lado de uma delas. Se você nunca viu, está do teu lado. Sempre ela arruma um problema. Somos todos iguais, viu? Não tem ninguém aqui diferente. Só que quando você arruma um problema para Deus, sabe o que Ele mostra? Que Ele tem a solução. Diferente de nós. Quando você fala para Deus: Senhor, mas como é que eu vou fazer aqui? Ele já tem a solução. Ele já sabe. Vocês acham que Deus não sabia que Faraó ia engrossar? Você acha que Ele não sabia que os hebreus iam ter dificuldade? Você acha que Ele não sabia que Moisés ia ter dificuldade e que o povo de Israel ia padecer por causa dessa aparição de Moisés? Deus já sabia tudo. Deus tem o plano e Deus tem a solução para as dificuldades que vão aparecer no meio do caminho. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Em nome de Jesus, receba. Quando você decidiu andar com Jesus, em nenhum lugar na Bíblia o Senhor disse que você não teria problema. Aliás, eu vou te ensinar uma coisa que você não aprendeu. Talvez você tenha aprendido alguma coisa de outras igrejas. A Bíblia diz que no mundo você vai ter aflições. Se você começou a andar com Jesus, você vai começar a ter problemas. Só que Deus tem a solução para todos eles. Diferente de quando você não sabia quem era Deus. Onde você tinha os problemas e não sabia como resolver. Hoje você vai ter dificuldades, vai ter aflições. O mundo vai se colocar contra você. Você vai ser confrontado. Tem coisa que não vai dar certo. Moisés vai chegar agora para os anciãos. Eu nem posso passar daqui para lá. Daquele negócio, vou passar. Moisés chega agora para os anciãos e vai lá para os anciãos e fala assim: olha, gente, Deus apareceu. E o pessoal fica muito mal com Moisés. Aí Moisés fala: já não está dando certo. Vou falar com o faraó. Faraó, Deus mandou soltar o povo 3 dias, porque o faraó mandou um decreto. O povo não está fazendo nada, chicote neles, quero mais tijolos, mais tijolos. Moisés começa a ouvir o povo: você entrou na nossa vida só para que nós venhamos a morrer. Você entrou na nossa vida para nos destruir. Aí Moisés começa a pensar: está dando tudo errado. Deixa eu te perguntar, está dando errado? Deixa eu te perguntar, está dando errado?
Ou Deus tem planos? Responda. Porque agora nós temos a resposta. Nós já estamos olhando, nós temos o passado, estamos no futuro. É fácil olhar o passado. Mas na nossa vida, quando nós estamos vivendo o momento, quando nós estamos no momento e que está dando errado, parece que Deus perdeu o controle. Mas Ele não perdeu o controle. Ele tem a resposta. Ele tem a resposta. Você começa a andar com Deus, tua família começa a criticar, teus amigos não entendem, agora você não sai mais com a gente. Não dá mais para sair. Vocês saem, querem largar suas esposas para ir para os prostíbulos, não dá para andar com vocês. Mas agora você não é mais homem? Eu continuo sendo homem, que agora eu não vou mais. Então você não anda mais com a gente? Não, se vocês forem fazer uma coisa legal eu ando, mas assim não dá mais para andar. Aí os teus amigos te abandonam. Aí você vai para a tua família. Depois que você começou naquela igreja, né, você ficou diferente. Não, eu não fiquei diferente, é vocês que são diferentes. Porque eu faço o que Deus manda eu fazer, vocês que não fazem o que Deus quer. Não sou eu que sou diferente, é vocês que são diferentes. Não é porque eles são maioria que eles estão certos. E aí você olha e fala, agora minha família não me recebe, meus amigos estão me deixando, ninguém me compreende, tudo está ficando mais difícil, está tudo dando errado. Está dando errado? Ou Deus tem um plano? Deus tem um? Aí você vai perseverar, você vai ficar firme. E aqueles teus amigos vão ver que você agora é uma pessoa de confiança, uma pessoa de bem, uma pessoa que ama a tua família. E a hora que eles tiverem problemas nas suas casas, sabe quem que eles vão procurar? Você. Porque Deus tem um plano para nós. Deus quer fazer de você uma família abençoada, para você abençoar outras famílias. Tem muita gente lá fora sofrendo e não tem direção, não tem para onde ir. Precisa olhar para a sua casa. Sua casa tem que ser abençoada. Fala para quem está do teu lado, a nossa casa tem que ser muito abençoada. Muito abençoada. Amém? Para que outras pessoas vejam a bênção e sejam salvas por Jesus. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Deus sabe de todas as coisas de antemão. Mas tem a última coisa nesse relacionamento com Deus que eu preciso aprender: que Ele sempre vai vencer. Ele sempre vai vencer. Deixa eu te falar uma coisa. Você ama Deus? Ama mesmo? Então não lute contra Ele. Jacó lutou, saiu manco. Sabe da história de Jacó em Peniel? Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou te usar. Eu tenho um plano. Tira o teu de lado que eu tenho o meu. O teu era uma aposentadoria com aquela ovelhinha velha lá. O meu é que você vai ser usado para fazer uma coisa grande. Deus vai te usar para fazer coisas grandes, no meio da sua casa, no meio da sua família, no meio do teu trabalho, com os teus filhos, com a sua esposa, com o teu marido. Deus vai te usar. Tire o teu plano, deixa de Deus. Eu falei plano, não sonho, ok? Entendeu a diferença? Plano. Como é que eu vou chegar lá? Deixe Deus te mostrar como você tem que chegar lá. Deixe Deus. Segunda coisa, acredite que Ele sabe e tem a solução para todos os teus problemas. Terceira coisa, não lute contra Deus. Não fique brigando com Ele. Nós homens temos uma loucura no nosso coração que é de brigar contra Deus. Falar para Deus: não vou, não faço, você não quer. Final das contas, Moisés chegou para Deus e falou assim: eu não vou, eu sou pesado de língua. Sabe o que ele quis dizer, sou pesado de língua? Deus depois fala assim: chama Arão, porque ele vai falar por você que ele é um homem que fala fluentemente. Muitas pessoas, e inclusive eu, acreditam que Moisés era gago. E Moisés falou para Deus: eu não vou. Não vou fazer um faraó, não.
Agora, se você chegar no céu e Moisés não for gado, não venha brigar comigo, tá bom? É o que nós entendemos aqui pela Bíblia. Vamos lá. Moisés olha e fala: eu não vou. Deus já tinha dado todas as soluções. E no final Moisés falou: eu não vou. Deus tinha dado toda a situação. O faraó vai fazer isso, os hebreus vão fazer aquilo, é assim que você vai fazer, é assim que eu vou agir, vou mandar pragas. E Moisés falou: não vou. Final das contas, quem ganhou? Quem ganhou? Ele sempre vai vencer, irmãos. Se você é filho dele, ele sempre vai vencer. Se você não é filho, Deus não vai fazer. Aí você vai seguir o teu caminho. Mas se você é filho, ele sempre vai vencer na tua vida. Muitas vezes ele vai até dar um tempo para você. Eu já vi isso na vida de muitas pessoas como pastor, nesses anos que eu estou à frente da igreja, e muitas pessoas que Deus insiste em fazer a obra, a pessoa não quer, ela reluta, ela fala: não vai ser desse jeito, não adianta, não vai ser desse jeito. E ela se afasta e demora anos, e daqui a pouco ela volta e fala: tá bom, vamos lá, vou fazer desse jeito. Eu falo: poxa, mas se tivesse feito lá atrás, tinha ganho um tempo enorme. Você não vai vencer Deus. Acredite. Então, se você sabe que Ele está colocando coisas no teu coração para você restaurar, restaura logo. Para. Se Ele já disse que você tem que se preparar para o ministério, você fica falando: mas eu não tenho tempo, eu não tenho. Onde você vai? Você nunca vai ser feliz em nada, até que você esteja no ministério. Se Deus disse que você tem que consertar o teu casamento, não adianta você querer ser um pastor, você tem que consertar o teu casamento primeiro. Você precisa ouvir a voz de Deus e obedecê-lo, senão você vai sofrer. E no final ele vai ganhar. No final ele vai ganhar. Porque Ele é Deus. Feche a sua Bíblia, por favor. Deixa eu te dizer algumas coisas. Eu sei que a chuva está chamando mais atenção do que eu agora. Eu fui algo esse negócio. Se começar a chover em você por alguma razão, agradeça a Deus. Ó Deus, está tão quente aqui dentro. Obrigado, Senhor. Vamos lá, pessoal, não perca a unção que está sobre nós. Não perca. Deus vai vencer na sua vida. Não lute contra Ele. Restaure o que Ele está mandando você restaurar. Sua família, sua casa. Restaure. Gaste tempo. Gaste a tua energia, a tua força para fazer do teu casamento uma coisa maravilhosa. Se você é uma pessoa fechada: eu sou muito fechado, eu tenho dificuldade de me abrir. Gaste tempo aprendendo a se abrir. Invista na sua vida para que você pare de sofrer com você mesmo, guardando tudo para você ser abençoado no compartilhar. Porque quando você compartilha, Deus vai agir. Por outro lado, se você é uma pessoa de boca aberta, fala demais, aprende a fechar. Deixa Deus agir. Mas deixe Deus fazer a vontade dele em você. Gaste tua força procurando entender qual é o plano de Deus para a tua vida, qual é o plano de Deus para o teu casamento, qual é o plano de Deus para os teus filhos. Gaste a tua força nisso. Irmãos, o ouro e a prata vai ficar, viu? Tudo que é ouro e prata vai ficar aqui na terra. Mas o que nós fizermos por Deus, por meio dele, para ele, isso vai se tornar algo na nossa vida eterna. Paulo tinha uma vontade de matar os cristãos. Deus o fez ficar 3 dias cego e mudou a vida dele. E Paulo se rendeu. Aliás, Saulo se rendeu. E Saulo disse: faz a tua vontade. E Deus falou: então você não é mais Saulo, você vai passar a ser Paulo. Eli não se rendeu. Eli endureceu. Deus falou para ele: teus filhos são perversos, você tem que fazer alguma coisa. Eli endureceu. Não vou fazer nada, vou deixar. Ele perdeu a arca, perdeu os filhos e morreu. Ganhou? Venceu? Não ganhou, não venceu. Ninguém ganha do Senhor. E o plano dele para nós é o melhor plano que existe.
Ele quer nos ver felizes. Ele quer nos ver abençoados. E você tem que então tirar o teu plano e colocar o plano dele. Deixa eu falar algumas coisas aqui e receba. Eu vou falar alguns exemplos para que você entenda. Mas esses exemplos são muito longe, às vezes, da tua realidade. Mas às vezes você tem um plano de gastar um dinheiro esse ano com a reforma da tua casa. Às vezes você tem um plano nesse ano de fazer uma viagem extraordinária. Ou às vezes você tem um plano esse ano de entrar numa faculdade. Às vezes você tem um plano, você tem planos. E às vezes Deus está falando, filho, em vez de você gastar esse dinheiro para fazer essa viagem, ou para reformar a tua casa, eu achava melhor você usar esse dinheiro para você investir na sua família. Para você fazer coisas que você traz os seus filhos para perto de você. Em vez de ficar só 7 dias fora e depois voltar e continuar tudo igual, pegue esse dinheiro e faça 30 piqueniques em vez de fazer a viagem. Porque nesses 30 piqueniques, você vai trazer a tua família para perto de você, você vai mudar isso. Vai procurar os planos de Deus para a tua vida. Porque às vezes a gente faz planos, eu já fiz planos assim. Eu vou fazer tal coisa que vai ser uma delícia para minha casa. E não é delícia coisíssima nenhuma. É só uma encrenca. E às vezes em outras coisas pequenininhas que o Senhor me mostrou, eu fui muito mais abençoado. Nós precisamos tirar os nossos planos e colocar o plano de Deus. Se eu comprar uma casa, a minha esposa vai ficar feliz. Vai nada, vai querer uma empregada, você vai ficar louco. Você vai querer sempre, ela vai sempre querer uma coisa. E você está achando que se comprar casa acaba o problema. Vai aumentar. Vai procurar o plano de Deus. Procure o plano de Deus, porque o plano de Deus pode trazer alegria de maneira mais simples para você. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Feche a sua Bíblia, coloque sobre a cadeira. Tenha a liberdade agora, você com Deus, para adorar, para falar para Deus. Feche seus olhos. Você pode falar para Deus: ó Deus, em nome de Jesus, eu quero aprender qual é a tua vontade para mim. Quais são os planos que o Senhor tem para a minha vida? Você pode falar isso para Deus: Senhor, em nome de Jesus. Você tem que falar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero saber a tua vontade para a minha vida. Para que o meu casamento, meus filhos, minha casa, minha vida, minha saúde seja transformada pelo Senhor. Eu vou pegar o exemplo de um testemunho aqui, porque esse testemunho que foi dado aqui, ele ainda não está terminado, mas está na Bíblia. Essa senhora que veio aqui na frente agora e falou que ela não enxergava nada e já está enxergando, ela disse que ela gastou um recurso dela, vendeu um carro para procurar médicos e as respostas foram piores. E o plano de Deus para ela era trazê-la na igreja para ser curada aqui. Qual foi mais barato? Qual foi mais eficiente? O plano de Deus. Na Bíblia diz de uma mulher que estava sofrendo 20 anos de uma hemorragia e que ela gastou todo o dinheiro com os médicos e nenhum pôde curá-la. E de repente o plano era tocar em Jesus. E a hora que ela tocou em Jesus, a hemorragia dela acabou. Os planos de Deus são eficientes. Ele tem as respostas para todas as suas dúvidas. Acredite, Ele vai fazer o melhor para você. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite, por esse culto, por esse momento que nós estamos juntos. E quero pedir que o Senhor nos ajude, por favor, Senhor, nesse momento de ministração. Em nome de Jesus. Pai, ministra a vida agora dos teus pastores, dos teus líderes na igreja, para que nós possamos ser usados pelo Senhor. Porque eu sei que o Senhor tem um plano através da nossa vida para abençoar. Então, Senhor, na autoridade que o Senhor deu a nós, como pastores, diáconos, presbíteros, que o Senhor nos use agora em nome de Jesus. Você que é líder na igreja, fique à vontade para orar com as pessoas que Deus te mandar orar, amém? Vamos orar juntos, Senhor, em nome